Gente, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física, né? Nós estamos agora com a turma de EJA, sexta etapa, certo? Vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje? Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar a respeito dos somatotipos e também do índice de massa corporal. E eu já quero que vocês comecem a pensar aí, o que será que é somatotipos e o que será que é o índice de massa corporal? Bom, isso é o que nós iremos aprender na aula de hoje, tá certo? Então vem comigo, vamos começar falando sobre os somatotipos. De olho no nosso texto. Então os somatotipos são tipos, são biotipos, né, que foram estudados, né, e foram deixados aí como um legado, né, a respeito do nosso biotipo, do tipo corporal. E aqui nós temos o nome de um grande estudioso que ele fez justamente o estudo e encontrou essas classificações, que é o Cresmer, tá bom? Então, ele fez algumas classificações e depois vieram outros estudiosos e fizeram outras classificações. Até que a gente chegou em 3 que são bastante conhecidas e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. Vamos ver cada um deles? Vamos lá? Muito bem. Então, aqui nós temos o ectomorfo. Observando a imagem, o que tem de diferente? Quais são as características mais acentuadas neste tipo, neste biotipo físico? O que vocês têm a dizer para mim? Por favor, coloquem aí no chat. Vamos lá? Então aqui, ó, pela imagem já dá para a gente perceber que o ectomorfo ele tem as pernas mais alongadas, assim como os braços também. E assim, o outro lado também, o menino, o homem, também tem essas mesmas características. Dá para a gente perceber que são pessoas que têm uma estrutura física mais longilínea, né? Eles têm pouca massa muscular e pouca gordura também, tá? Prosseguindo, a gente chega num outro biotipo físico, que é o endomorfo. Esse aqui já dá para a gente perceber uma grande diferença lá do início, né, do primeiro. Então, no endomorfo, a gente já percebe que os membros já não são tão alongados, né, já não são longilíneos, e ele já tem ali uma presença de gordurinha, né, de um tecido adiposo, já tem uma estrutura mais avantajada, certo? E além do endomorfo, nós temos um outro, que é o mesomorfo. Esse aqui costuma-se dizer, entre os estudiosos, que ele é o bem mais contemplado, digamos assim, porque esse biotipo físico, ele tem mais facilidade de ganhar massa muscular e de perder peso também, tá? Então, antes de a gente continuar falando sobre o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo, eu quero apresentar para vocês o índice de massa corporal. Vocês sabem o que significa? O que ele quer nos dizer? Se não, vocês vão aprender agora, tá? Então, eu começo falando para vocês, primeiro a respeito da sigla. IMC quer dizer Índice de Massa Corporal. E o que é isso, professora? Esse índice, ele é um teste avaliativo que vai relacionar peso e altura, né, e vai nos dar uma resposta que é o nosso estado nutricional. Então, quando ele faz a relação do peso e da altura, que é um cálculo que vocês vão já aprender a fazer, ele vai nos dar um resultado. E esse resultado nós vamos aprender a ler numa tabela e lá a gente vai verificar qual é o nosso estado nutricional. Se a gente está magro, se a gente está sobrepeso, se a gente está no peso ideal ou se a gente está caminhando ali para a obesidade. Vocês querem aprender? Então vem comigo. Observa aí na tela, primeiramente, mais uma vez. IMC é o índice de massa corporal, tá? E essa é a fórmula do IMC que vocês estão vendo aí. Então, para o IMC, vocês têm que ter dois
dados, que é justamente a relação do peso e da altura. Eu já peço que vocês coloquem aí nas anotações de vocês o peso e a altura, caso vocês saibam, tá? Que eu vou ensinar para vocês o cálculo. Me digam aí um peso no chat, que é para eu fazer aqui a atividade junto com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que aqui o nosso exemplo, ele é uma pessoa que tem como peso 70 quilos, tá? E tem como altura 1,75, tá certo? Então, aqui nós temos os dois dados que nós precisamos para fazer o cálculo do IMC. E como é que a gente faz? A gente só vai substituir as palavras, no caso, pelos números que eu dei como exemplo para vocês, tá? Então, a gente vai fazer IMC é igual ao peso. Qual é o peso? Olha aqui, 70. Dividido pela altura. Qual é a altura? Olha aqui, 1,75. Lembrando que aqui na fórmula ele está dizendo o quê? Ao quadrado. Na nossa cabeça isso parece um bicho, né? De sete cabeças. Mas vamos lá. É fácil. Vocês só vão multiplicar o número por ele mesmo, tá? Montou aqui, armou essa continha, rapidinho vocês vão conseguir responder. Aqui é o 5. Então, vamos lá. Vai repetir o número aqui em cima, 70, e vai fazer a multiplicação de 1,75 vezes 1,75, que vai dar o valor de 3,1. Tá bom? Quando deu esse valor, vocês vão fazer o quê? A divisão do peso de vocês pelo resultado da multiplicação da altura, que vai dar 70 dividido por 3,1, que vai ser igual a 22,6. E aí vocês vão me dizer, professora, esse resultado quer me dizer o quê? Que essa pessoa está 22 quilos acima do peso dela, ou ela está 22 quilos abaixo do peso? Como é que funciona? Então, agora a gente vai aprender a fazer a leitura desse resultado. Observem aí na nossa tabela de IMC. Então, quando você faz esse cálculo, você vai ter que recorrer à tabela e fazer a leitura a partir daí, tá? Então, olha só, o resultado você vai ler aqui nessa parte de IMC. E aonde se encaixa o seu resultado, você vai ter a classificação logo ao lado. Então, o resultado lá da pessoa que a gente fez, volta para mim, por favor, é quanto mesmo? 22,6. Pode prosseguir. Então, a gente sabe que o 22,6 ele está dentro, né, dessa classificação. Logo, o nosso personagem lá, ele está no peso normal, tá bom? Agora, se o resultado do cálculo dele for acima de 24,9, no caso for 25, a gente já sabe que ele está entrando na zona de sobrepeso. E assim por diante, tá? Entre 25 e 29,9, a pessoa está no sobrepeso. Entre 30 a 34,9, na obesidade grau 1. Quando é 35 a 39,9, na obesidade grau 2. E quando isso é maior ou igual a 40, está na obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. E aí é uma obesidade muito séria, que você vai precisar do auxílio de vários profissionais para chegar ao seu peso normal, ao peso ideal, tá? E quando dá abaixo de 18,5, a pessoa está classificada como abaixo do peso, certo? Então, é bem facinho de se calcular. É só seguir as instruções que eu dei a vocês. E assim a gente volta a falar um pouco mais sobre os biotipos físicos, o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo.
Então, vamos lá. Retomar pelo endomorfo. Como eu falei para vocês, o endomorfo a gente já consegue ver que o tipo físico dele já é um pouco mais robusto, tá? Então, ele caracteriza-se por tendência à gordura abdominal proeminente, pescoço curto e um pouco relevo muscular, tá? Então, ó, olhando para mim, já dá para a gente perceber que eu estou classificada dentro desse biotipo que é, na verdade, somatotipo, que é o endomorfo, tá? Depois eu vou dar mais uma informação para vocês, porque não pensem que a gente está centralizado em somente um. A gente pode ter aí a presença dos outros tipos também, tá? Prosseguindo, vamos ver aqui os endomorfos, olha só o acúmulo de gordura na parte do abdômen, em algumas partes do corpo. E aí eu digo a vocês, qual será o tipo de alimentação dessa pessoa? Então, tanto para o endomorfo, quanto para o ecto, quanto para o meso, o importante é que ele tenha uma alimentação saudável. Vamos lá para a parte da alimentação? Lembrando que esse biotipo, ele precisa ter muito cuidado em relação à sua alimentação, principalmente relacionada aos carboidratos, tá? Precisa manter aí o equilíbrio. Pode comer de tudo? Pode, mas em equilíbrio, não pode exagerar. Então, a alimentação dele vai ser composta mais pelo quê? Podemos prosseguir? Por frutas, legumes, verduras, laticínios. Pode seguir para a próxima imagem? Muito bem, olha aqui. Pode comer de tudo, mas não pode exagerar, tá? O próximo biotipo é o ectomorfo. Vamos ver quais são as características? Então, observem aqui. O ectomorfo, ele tem uma linearidade e fragilidade. Ele, como eu falei para vocês, é longilíneo, tá? Ele tem os membros mais longos, pernas, braços e tem um pouco acúmulo de gordura. Prosseguindo, como será que deve ser a alimentação desse biotipo físico? Pode ir? Muito bem, observem mais uma vez a imagem. Prosseguindo, falando sobre a alimentação, o cardápio dessa pessoa que tem esse biotipo, né, sendo ectomorfo, deve ser rico em carboidratos, como pães, massas, cereais, pois esses alimentos têm a função de fornecer a energia necessária para o nosso corpo. Então, como vocês viram, eles têm características de pessoas mais magras, então eles têm sim que comer carboidrato para fortalecer e para suprir, né, a necessidade do corpo deles por energia. Lógico, não é que eles podem comer só carboidrato, só pão, só massa. Observem aqui, tem que fazer um apanhado de tudo, tem que ser tudo em equilíbrio, certo? Prosseguindo, nós temos o mesomorfo. Aqui no texto já diz aqui para vocês que ele é o biotipo ideal para musculação. Por quê? Esse biotipo, ele tem uma quantidade maior de musculatura, de músculos. Então, se ele faz exercício físico, ele tem mais facilidade de ganhar músculo. Se ele ganhar um pouco de peso, ele tem facilidade também de perder esse peso. Então, normalmente as pessoas dizem que essas pessoas que possuem como prevalência esse biotipo, eles são abençoadíssimos, né? Porque eles podem ganhar massa e perder gordura também assim, ó, bem rápido, tá? E como seria a alimentação deles? Vamos ver? Primeiro, relembrar aí a imagem deles, vamos ver. Eles são um pouco mais fortes, né? Já tem a presença mais de músculo nas coxas, nos braços, ali no homem a gente tem mais a presença dos músculos aqui no peitoral, no abdômen, tá? E a alimentação deles, como deve ser? Vem dar uma olhada aqui. Então aqui, para eles é uma alimentação padrão, né? Seguindo ali os padrões básicos para a hipertrofia, ou seja, para a força. Então, quando a gente quer ganhar músculos, o que a gente ouve sempre falar sobre a questão das proteínas? Então, a alimentação desse tipo físico deve ser também composto aí por bastante proteína, como carnes, ovos, tá? E todos os outros tipos de alimentos que são importantes. É necessário, seja ectomorfo, mesomorfo, endomorfo,
que a gente faça o consumo de todos esses nutrientes, porque o nosso corpo, ele necessita, lembrando que tudo deve ser em equilíbrio, certo? Muito obrigada pela participação de vocês, espero que tenham gostado da aula. Vamos à nossa dinâmica local interativa. Muito bem, gente. Na primeira questão, né, quero que vocês lembrem lá do cálculo do IMC. Vocês vão escolher uma pessoa próxima a vocês e vão achar o índice de massa corporal e classificar de acordo com a tabela que eu apresentei para vocês, que está nessa imagem também, tá? Pode ser de vocês mesmos ou de outra pessoa. E já na segunda questão, já que vocês conhecem melhor sobre os somatotipos, vocês vão escolher um dos somatotipos e vão me falar características sobre eles, tá? Tipo de treinamento e alimentação adequada. Daqui a pouquinho a gente volta para interagir.
bem, alunos? Estamos de volta, vamos iniciar a nossa interatividade, certo? Então, eu deixei para vocês duas questões. A primeira falando sobre a questão do IMC. Eu pedi que vocês escolhessem alguém aí do ladinho de vocês, ou até mesmo vocês, né, que pegasse lá o peso, a altura e fizesse o cálculo para a gente descobrir qual seria a sua classificação dentro do estado nutricional, né, de acordo com o índice de massa corporal, tá? E a segunda questão, que foi que eu pedi para vocês, eu pedi, né, que vocês escolhessem um somatotipo, endomorfo, ectomorfo ou mesomorfo e me falassem algumas características de cada um, tá certo? Então, agora, nesse momento, eu acho que vocês estão um pouco envergonhados, eu quero que vocês me digam pelo menos o peso e a altura para eu tirar como exemplo para fazer um novo cálculo aqui para vocês, tá certo? Para vocês entenderem novamente como é que se faz. Eu sei que quando a gente tem o primeiro contato, parece muito difícil, mas não é, tá? É só você seguir as instruções direitinho que você vai descobrir qual é o seu IMC e vai saber aí qual é a sua classificação. A gente tem alguém participando já? Deu algum? Ninguém? Então eu vou dar mais um exemplo aqui que é para vocês ficarem aí bem fresquinhos na mente como é que faz o cálculo do IMC. Vem comigo. Então de olho aqui na tela, tá certo? Então agora eu vou pegar como exemplo uma pessoa que pesa 55 quilos, tá? E de altura ela tem 1,60 m, tá bom? E aí a gente tem que lembrar lá da fórmula do IMC, que é o peso sobre a altura. Lembrando que a altura a gente divide por ela mesma, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar IMC é igual a 55 sobre 1,60 vezes 1,60. A gente vai prosseguir, vai repetir o número 55. E agora sim nós vamos fazer o cálculo, né? Vamos multiplicar 1,60 por ele mesmo, que vai dar 2,56. Chegando aqui, nós vamos fazer a divisão do 55 por 2,56, que vai ser 21,4. Então, aqui, ó, 21,4, certo? Então, aqui a gente tem o resultado do cálculo do IMC. Mas só com esse resultado, a gente não consegue dizer qual é o estado nutricional da pessoa. A gente precisa dessa tabela que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui ela veio diferente do que eu apresentei na aula para vocês, mas tem aí o mesmo espaço de resultado, tá? Então, se o resultado deu abaixo de 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Se deu entre 18,5 e 24,9, a pessoa está no peso normal. Se deu entre 25 e 29,9, ela está com sobrepeso. Se foi de 30 a 39,9, obeso, tá? E acima de 40, nós temos aqui o obeso mórbido, tá? Então, olhando de novo lá para a nossa resposta, que deu 21,4, a gente vai se concentrar aqui no peso normal, tá? Então, esse exemplo que eu dei para vocês, a pessoa está aí de acordo com o IMC, com o peso normal, tá? E aí, para você saber do seu IMC, é fácil. Faz como eu te expliquei aqui, substitui o peso, a letra pelo número, né? No caso, o peso vai sempre estar acima e a altura abaixo, sendo que ela vai se multiplicar por ela mesma, tá certo? E depois faz a divisão e aí a gente encontra a resposta do IMC, olha na tabela e consegue ver aí qual seria a nossa classificação, tá? Prosseguindo, na segunda questão, eu pedi que vocês escolhessem um dos somatotipos, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, e eu já vou lá correndo para a resposta, né, mostrar o gabarito para vocês. Então, dependendo do que vocês escolhessem, vocês podiam escrever o seguinte:
Se fosse o ectomorfo, vocês iam falar assim: esse biotipo tem dificuldade de ganhar peso e massa muscular, tem uma tendência a ter baixa taxa de gordura corporal, apresentando um corpo mais magro, longilíneo, taxa de metabolismo alta e estrutura óssea estreita. Será que tem alguém que se encaixa, que vocês conhecem aí que se encaixa nesse ectomorfo? Querem um exemplo? A Camila, a moça que está participando do BBB, ela tem o biotipo ectomorfo, ela é magra, ela é alta, né? Prosseguindo, nós temos aí o mesomorfo. Esse biotipo tem facilidade em ganhar massa muscular, podem ganhar peso facilmente, por isso, seguindo uma alimentação apropriada, dispõe de mais facilidade para perder gordura do que indivíduos que possuem outros tipos físicos. Então, o mesomorfo é aquele abençoado, né? Que dá para ganhar e perder rapidinho. E o endomorfo já é aquele biotipo onde ele tem mais predisposição ao acúmulo de gorduras. São indivíduos de elevado peso corporal, de formas arredondadas, abdômen saliente, braços e pernas proporcionalmente curtos, com metabolismo mais lento. Certo? Então, essas seriam as possíveis respostas de vocês, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se encontra numa próxima aula. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.